Bom dia, discípulos de Jesus. Preparados para mais um encontro com o Mestre? Em alguns minutinhos começaremos. Bom dia, tudo bem? Que alegria estar com vocês mais uma vez. A irmã Dinair pode orar para nós já darmos início? Sim, pode orar? Pode. Pai querido, nosso Deus dos céus, estamos reunidas em Teu nome para estudar a Tua palavra. O Senhor usa a irmã conforme Teu querer e Tua vontade. Que a Tua palavra venha falar na nossa mente e coração, Pai. Que nos abençoe esse dia e em cada um que estão assistindo essa manhã. Perdoa nosso pecado, agradecemos a Ti, porque não haja merecimento em nós, mas somente em Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Eu quero aproveitar para agradecer a todas que oraram pela minha mãe. Graças a Deus, minha mãe já está em casa, já está se recuperando. E é muito bom saber que a gente tem uma rede de apoio, que mesmo que não está aqui, mas em oração, isso é muito bom. Os últimos dias foram dias cansativos, dias turbulentos, mas louvado seja Deus que nos permite orar uns pelos outros e nos fortalecer. E hoje nós temos um estudo especial, que eu queria convidá-los a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 22. Nós vamos ler a partir do versículo 23. Mateus capítulo 22, a partir do versículo 23. Nós vamos estudar sobre os saduceus e a ressurreição. Este trecho da Bíblia, esse assunto da Bíblia, esse relato bíblico, ele também pode ser encontrado em Marcos capítulo 12, a partir do versículo 18, e em Lucas capítulo 20, a partir do versículo 27. Mas hoje nós vamos ler Mateus capítulo 22, a partir do versículo 23. Diz o seguinte: Naquele dia, alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendente, deixou sua mulher para o seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Porque todos casaram com ela. Jesus respondeu: O erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram que Deus disse a vocês: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. O texto começa falando do encontro que teve entre Jesus e os saduceus. E esse encontro foi exatamente na terça-feira antes da crucifixão de Jesus. Então, o relato fala que os saduceus se aproximaram de Jesus. E esses saduceus, eles eram pessoas que professavam crer nas Escrituras, mas eles eram materialistas e eles eram céticos em sua filosofia de vida. Eles falavam que criam nas Escrituras, mas não acreditavam nela por completo. Apenas em algumas partes da Bíblia que convinha, que estava de acordo com aquilo que eles achavam que deveria acreditar. Então,
Eles acreditavam que Deus era criador, mas eles negavam que Deus se preocupava com os problemas da humanidade. E segundo Atos, capítulo 23, versículo 28, eles negavam a existência dos anjos, eles não acreditavam na ressurreição ou na vida além dessa vida que nós temos e nem acreditavam na atuação do Espírito Santo na vida das pessoas. Então, eles acreditavam nas partes da Bíblia de acordo com aquilo que eles achavam que tinham que acreditar, mas não acreditavam na Bíblia por completo. E eles eram pessoas que se consideravam intelectualmente superiores a todas as outras pessoas. E, inclusive, eram pessoas que negavam o legalismo rígido dos fariseus. Eles não eram como os fariseus, porque eles não acreditavam em tudo da Bíblia. E nesta ocasião, o objetivo dos saduceus era testar Jesus com uma das questões mais difíceis que eles tinham. Provavelmente haviam muitas discussões entre os fariseus e os saduceus. E sempre, na maioria das vezes, estava relacionado a essa questão da ressurreição. E normalmente os fariseus, eles ficavam confusos com esses questionamentos que eram colocados pelos saduceus. E nessa ocasião, eles esperavam que Jesus lhe desse uma resposta melhor do que aquela resposta apresentada pelos fariseus. Então, os saduceus, a Bíblia fala que os saduceus vieram até Jesus e apresentaram o que Moisés havia escrito sobre a lei do levirato. Eu não sei se vocês conhecem essa lei do levirato, mas de acordo com essa lei, se uma mulher se casa e ela fica viúva antes de ter filhos, o irmão do falecido, que ainda não é casado, ele desposa essa mulher e o primeiro filho da união desses dois é considerado filho do primeiro marido. E qual que é o objetivo dessa lei do levirato? Era para perpetuar o nome da pessoa que morreu e para que o filho pudesse herdar a propriedade do pai. Do pai não, né? Do homem que morreu, do tio. Então, essa era uma lei que havia sido instituída na época de Moisés para que as viúvas que não tinham filhos não ficassem desamparadas. Então, esses saduceus, eles apresentam uma família de 7 irmãos. E o interessante, porque 7 na Bíblia é um número que significa plenitude. E na história que eles contaram, eles disseram que um a um foi se casando com aquela mulher e todos morreram. E ao final até a mulher morreu. Que trágico essa história, né? E o questionamento deles era o seguinte, olha o questionamento deles. Jesus, na ressurreição, qual desses 7 será o marido da mulher? Porque todos se casaram com ela. Essa pergunta era uma pergunta de natureza teológica, porém especulativa. Se Cristo ali falhasse em dar a resposta satisfatória para aqueles saduceus, seria um grande golpe na popularidade dele como mestre. Então Jesus, ele tem uma forma diferente de responder, como várias outras vezes ele já havia respondido os fariseus. E Jesus, ele responde da seguinte forma para os fariseus. Vamos ler aqui versículo 29, ele diz o seguinte: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Os saduceus, embora se considerassem os melhores intelectualmente, eles provaram aqui com essa pergunta que as pessoas cultas, elas podem ser tão ignorantes e aprisionadas ao erro como as incultas. Sábios e confiantes em sua própria filosofia, como eram, eles não percebiam que o conhecimento sobre esse assunto era incompleto. E havia pelo menos um fator que eles haviam desconsiderado, que era o poder de Deus. Jesus, então, ele seguiu mostrando que, embora a doutrina da ressurreição pudesse não ser ensinada explicitamente no Antigo Testamento, como alguns gostariam que estivesse ali escancarado, ela foi implícita, ela está implícita em todo o Novo Testamento. E Jesus disse ali para aqueles saduceus
que o erro deles estava em não conhecer as Escrituras. Eles se orgulhavam tanto de estudar as Escrituras, com mais critérios até do que os próprios fariseus. Mas Jesus afirma aqui que, a despeito deles se orgulharem de todo o seu conhecimento da palavra de Deus, na realidade eles eram completamente ignorantes. Por isso que Jesus fala: o erro de vocês está no fato de não conhecerem a palavra de Deus. Conhecer não diz respeito apenas às partes bíblicas que eu gosto, as partes bíblicas que se encaixam com aquilo que eu acredito. Conhecer no sentido geral. Existem muito risco de nós cairmos nesse mesmo erro dos saduceus. Conceitos teológicos que são baseados apenas em especulações, que partem de informações incompletas, podem com certeza levar à deriva aqueles que apoiam nesse método fantasioso de buscar a verdade. Nós não podemos buscar a verdade tendo apenas informações incompletas. Não, senão nós vamos cair no erro, no mesmo erro dos saduceus. Hoje, nessa época em que nós estamos vivendo mais do que nunca, nós precisamos ter cuidado. Porque senão nós faremos igual esses saduceus. Nós erraremos porque nós não conhecemos a verdade. Nós erraremos, o nosso erro também vai estar pelo fato de nós não conhecermos as Escrituras. Então Jesus afirma aqui que esses saduceus, eles erravam porque eles não conheciam as Escrituras e porque eles não conheciam e nem consideravam o poder de Deus. Eles haviam se esquecido de que o mesmo Deus que é poderoso para ressuscitar os mortos, Ele tem poder e sabedoria para estabelecer uma nova ordem social lá na nova terra. A nova terra, o novo céu, ele será uma terra renovada, uma terra perfeita. E Jesus, o mesmo Deus que tem poder para ressuscitar os mortos, quando essa nova terra for estabelecida, ele tem poder e sabedoria para estabelecer uma nova ordem social. Além disso, todos os salvos que estarão nessa nova terra, eles se sentirão contentes e felizes com a gloriosa nova ordem que vai existir lá. E mesmo nessa vida, mesmo que nós não compreendamos totalmente o que o futuro nos reserva, nós não precisamos estar especulando coisas que a Bíblia não diz ou que não diz respeito a nós, tentando entender a nova terra com os olhos que nós temos aqui. E Jesus, então, ele deixa claro para os saduceus que na nova terra não vai haver preocupação com essas coisas, não vai haver preocupação com casamento, olha o que ele diz aqui, olha, versículo 30, porque na ressurreição nem se casam e nem se dão em casamento, mas são como os anjos do céu. Os anjos aqui, os anjos a qual nós somos comparados quando nós formos para a nova terra, eles não são seres procriadores, eles são seres criados. Não existe nenhum texto na Bíblia que afirma que na nova terra nascerão novas crianças. Tudo que é dito a respeito de procriação no novo céu e na nova terra, no céu, isso trata de especulações que não são baseadas na Bíblia. E por isso que Jesus ele reprova os saduceus, porque as suas doutrinas, elas não eram baseadas nas Escrituras, mas eram baseadas em conhecimentos incompletos. E por isso que Jesus ele fala: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. E Jesus ele continua na sua resposta. E Jesus diz aos saduceus o seguinte: quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Jesus aqui queria deixar claro para os saduceus que não há honra em Deus se ele reinar apenas pelos mortos. E por isso que ele fala que vocês nunca leram o que Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não há honra em Deus reinar sobre mortos. Abraão, Isaac e Jacó já haviam morrido aqui quando
quando Deus aparece para Moisés e quando ele fala aqui sobre a lei do levirato? Por que Deus se identificaria aqui como Deus dos patriarcas se não houvesse esperança de ressurreição? Há sugestões aqui no comentário bíblico que fala que os saduceus, eles só acreditavam nas partes escritas por Moisés, e por isso que Jesus cita aqui os patriarcas, por isso que ele faz referência ao Pentateuco. E o texto termina falando que a multidão se maravilhavam, que as multidões se maravilhavam da doutrina de Jesus. As multidões ficavam maravilhadas porque os ensinamentos de Jesus, eles esclareciam, eles não ficavam apenas nas especulações, mas Jesus trazia a verdade. Queridos, quantas vezes nós temos agido exatamente como esses saduceus? Nós baseamos as nossas crenças em conhecimentos e informações pela metade. Ou ainda, nós consideramos que só aquela parte da Bíblia ela é verdadeira. O fato aqui é que nós não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. E se nós não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus, nós ficaremos preocupados com questões que não fazem sentido, com questões que nós nem deveríamos estar discutindo. Os saduceus ali, o questionamento deles deveria ser em como se preparar para o reino dos céus, não se no reino do céu vai ter isso, se vai ter aquilo, se vai ter aquilo outro. Só que o mais interessante disso, o mais interessante no trato de Jesus com as pessoas é que mesmo os questionamentos desses saduceus não fazer sentido, Jesus dá uma atenção a eles. Mesmo os questionamentos daqueles saduceus sendo totalmente contrários às coisas que eles deveriam se preocupar, Jesus para o que estava fazendo e Jesus fala a verdade para eles. Porque eles também tinham a oportunidade de aprender a verdade de Deus. Mesmo eles, que nem acreditavam nas coisas que haviam sido colocadas por Deus, mesmo eles, Jesus queria deixar claro que a salvação também estava disponível para eles. Nós precisamos estudar a Bíblia de forma integral. Tudo o que Deus quer que nós aprendamos está relatado nela. Não adianta a gente falar que só acredita no Novo Testamento ou que o Velho Testamento ficou para trás porque é uma velha aliança. Nós precisamos estudar a Bíblia de forma integral, porque senão nós vamos cair nos mesmos erros dos saduceus. Vamos errar por não conhecermos as Escrituras e nem o poder de Deus. Que nós estejamos dispostos a aprender tudo aquilo que Jesus está querendo nos ensinar. Mesmo que esses ensinamentos sejam contrários às coisas que nós acreditamos até agora. Que nós estejamos dispostos a nos dedicar em aprender as Escrituras, para nós conhecermos sobre as Escrituras e conhecermos o poder de Deus que quer se revelar na minha e na sua vida. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, porque mais uma vez fomos alimentados pela Tua Palavra, Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, porque nós aprendemos hoje que mesmo aqueles saduceus que tinham questionamentos que não tinham nada a ver com o reino dos céus, mesmo eles, ó Pai, tiveram a oportunidade de serem atendidos por Jesus, de serem ensinados por Jesus. Senhor, nós queremos te pedir perdão por todas as vezes que nós baseamos a Tua Palavra simplesmente nas coisas que nós acreditamos. Às vezes a gente utiliza a Tua Palavra, Senhor, simplesmente para justificar as coisas que nós cremos, mas nós não queremos ter essa fé limitada, Senhor. Nós não queremos ter esse conhecimento limitado. O nosso pedido hoje, Pai, é porque nós queremos conhecer a Tua Palavra de forma integral. Nos ajude, Senhor, a conhecer as Tuas Escrituras. Nos ajude a conhecer o Teu poder. Para que nós não percamos tempo com questionamentos vãos. Para que nós, Senhor, nos preparemos para o Teu reino. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez na nossa vida, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda fará. Eu peço uma bênção especial por todos esses que estão assistindo,
que eles continuem buscando o Senhor por meio da tua palavra, conhecendo a Bíblia de forma integral, para que o Senhor continue a obra que o Senhor começou na minha e na vida deles, ó Pai. Nós entregamos a nossa vida em tuas mãos, o nosso dia em tuas mãos, e tudo isso nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amanhã nos encontraremos para continuarmos nos enchendo da palavra de Deus, para sermos cheios do Espírito Santo. O nosso estudo de amanhã será sobre o grande mandamento. E é o próximo texto, deixa eu só pegar aqui, Marcos, capítulo, eu anotei aqui, Marcos capítulo 12, a partir do versículo 28. Então, eu aguardo vocês amanhã, às 5 da manhã. Que Deus abençoe a todos, um ótimo dia. Tchau, tchau.